Aí Pilatos, numa última tentativa de salvar Jesus, trouxe Barrabás. Aí tem uma coisa interessante, Barrabás não era ladrão. As pessoas às vezes confundem o ladrão comum, assalto banco. Não era um cara que tinha feito uma coisa pior que isso? Pior, era lestai. Não, lestai. Mais ou menos. A palavra lestai em grego, que aparece, que eles traduzem como salteador, lestai significa em grego alguém que, por agenda política, pratica atos criminosos, inclusive de roubo, com recurso à violência, se preciso for. Então, lestai era um grupo de judeus rebeldes, revolucionários, que queriam tomar o poder na marra. Sabe? Como na Revolução Francesa, como nas histórias do Brasil, como o próprio Che Guevara. Vamos tomar o poder na marra mesmo, é armar os guerrilheiros, ir lá e tomar o poder. Conquistar o poder, derrubar o governo. O lestai era isso. Então, o povo oprimido via no lestai um libertador. Como nas histórias, quantas vezes tem um... Mas você conhece a história, geralmente quando um revolucionário derruba o poder, tira o ditador e assume o poder e o povo o conclama, ele acaba se tornando um ditador como aquele que ele derrubou. Olha o Fidel Castro. Fidel Castro levantou em Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. E depois o Fidel Castro se tornou um ditador. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi começou na Líbia também com um movimento de revolução. O próprio Saddam Hussein. Então, o Barrabás era um desses. Aí o Pilatos pensou, tá bom, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Porque ele falou, agora eles não vão optar por Barrabás. Louco, é. Eles não são loucos de soltar Barrabás. Que é aí que eles vão comprar a briga com Roma. Mas, para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Jesus não mandou pegar em arma e matar todo mundo, como eles queriam. Jesus frustrou muito. Não revidava. Não revidava, as expectativas de Jesus eram nobres demais. E aqui eles vinham de novo fazendo o que o diabo fazia na tentação do deserto. Eles ficavam o tempo todo tentando Jesus. Falaram assim, pô, mas você não é Jesus? Exatamente. Você não é Jesus? Você não Desce da cruz, faz isso. Desce da cruz. E aí aqui, né, o que acontece então depois disso? Jesus, ele, como eles decidem soltar Barrabás, eles decidem então crucificar Jesus. E o bando de Barrabás foi crucificado com Jesus, que um ladrão de um lado ou do outro. Eram três criminosos, Barrabás e os seus dois comparsas. Ficou Jesus e os comparsas. Eu vou só ler esse momento da crucificação na Bíblia aqui, tá? Que eu acho que é importante. Olha só, então, enquanto levavam Jesus, né, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então foi Jesus e mais 2 para a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus ficou no meio. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, nesse momento de desespero, imagina a cruz, ele estava ali pedindo perdão pelos outros, porque os outros não sabiam o que eles estavam fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvem os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Ou seja, ficavam questionando a identidade dele. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre. Imagina, morrendo de sede, uma noite inteira apanhando, ficava botando vinagre na boca dele. E eles diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, ou seja, o que estava na cruz do lado disse, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?
Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aqui é onde Jesus ele oficialmente morre, né, da carne aqui. Né? E aqui, assim, o que você vê é o tempo todo os guardas todos fazendo o que o Rodrigo falou. Vai, Jesus, você não é o cara? Desce daí, vai, você não é o rei dos judeus. O cara sofrer até o final. Você não é? Sofrer, e no final das contas, era uma mistura, eu acredito, de desacreditar que ele podia e ao mesmo tempo quase que torcendo para ele fazer alguma coisa mesmo. Porque, cara, pô, se fosse Deus mesmo, eles queriam ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo também. Então eles ficavam tiçando ele até o final. Né? E ali, cara, ele sendo torturado, muito, crucificado, pregado aqui, tendo apanhado a noite inteira, morreu. Né? E aí é um momento muito triste. E a gente vê a primeira pessoa que talvez tenha entrado no céu aqui, né, Rodrigo? Assim, pelo menos biblicamente, a primeira pessoa. A minha tese doutoral foi ele, né? sobre essa fala do ladrão. Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui, mas no grego, a maneira como eles falam em verdade, digo hoje, é uma forma divina de falar. E não que hoje ele iria para o céu. Em verdade, digo hoje tu estarás comigo no paraíso. Não que ele fosse para o paraíso naquele mesmo dia. Mas sem eu ter muito tempo para discutir. Agora, o fato é que Jesus fez uma promessa solene para alguém que estava ali, que era do bando de Barrabás. Mas porque ele parece arrependido? Com certeza. Porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aquela questão, a gente não pode nunca. Mas não é fácil se arrepender quando você foi pego no flagra? Porque ele tá lá, se ferrou, fez cara, não tem mais o que fazer. Ué. Mas não é tão fácil, porque o outro não arrependeu. Né? O outro não arrependeu.